Diz a palavra em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo começou com Deus. Antes de qualquer coisa existir, ele já era. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Ela simplesmente afirma: ele criou. E o mais lindo é que a criação não nasceu de mãos humanas, mas da palavra. Diz em Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Com uma só frase, o universo obedeceu. E eu fico pensando, quantas vezes Deus também fala haja luz dentro do nosso coração quando tudo parece escuro? A luz foi o primeiro sinal da presença de Deus no caos. A terra era sem forma e vazia, mas Deus viu ali um lugar para criar vida. Isso me ensina que mesmo quando minha vida parece confusa ou sem direção, Deus pode transformar tudo com uma palavra. Ele separou a luz das trevas, colocou limites nas águas e formou os céus. Diz Gênesis 1:10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Tudo o que ele faz é bom. Cada detalhe da criação reflete o seu cuidado e perfeição. Depois, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, não só para iluminar, mas para marcar o tempo. Diz a palavra em Gênesis 1:16. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. O tempo nasceu com propósito. Até o ciclo dos dias e das noites mostra que há ordem na criação. E sabe o que isso me ensina? Que Deus também controla o tempo da minha vida. Há estações de luz e há momentos de escuridão, mas tudo serve ao plano dele. Então vieram as águas cheias de peixes, os céus com aves e a terra coberta de animais. E finalmente, diz a palavra em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus soprou vida no homem. Nós não somos fruto do acaso. Fomos criados para refletir o Criador. Cada respiração é prova disso. E quando penso que ele nos fez com suas próprias mãos, percebo que a vida é um dom sagrado. Você e eu fomos criados para andar com Deus. Deus colocou o homem no jardim do Éden, um lugar perfeito. Diz Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O Éden era um espaço de comunhão, onde Deus falava diretamente com o homem. Mas mesmo na perfeição, ele deu liberdade. E quando há liberdade, existe também a escolha. Diz Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A obediência era a ponte entre o homem e Deus, mas veio a serpente, e com ela, a mentira. Diz Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela questionou a palavra de Deus e plantou a dúvida no coração do homem, e o pecado entrou. A desobediência quebrou a comunhão, mas mesmo assim, Deus não desistiu. Diz Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Mesmo feridos, Deus os cobriu. Isso é graça. Desde o início, a fé começa quando o homem confia na graça de Deus, mesmo depois de cair. O mundo se encheu de pecado, mas Deus sempre teve um plano de redenção. A fé começou a nascer no coração dos que ouviam e obedeciam à voz de Deus. Diz Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque foi um exemplo de fé. Ele simplesmente andou com Deus. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. A verdadeira fé começa quando eu caminho com ele todos os dias, mesmo sem ver o que vem pela frente. Mas o mundo continuou se afastando, e Deus levantou Noé. Diz Gênesis 6:9. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Com Deus andava Noé. Mesmo cercado por corrupção, Noé ouviu a voz de Deus e construiu a arca. Pense nisso, construir algo tão grande sem nunca ter visto chuva. Isso é fé em ação. A obediência de Noé salvou sua família. A fé é sempre prática. É confiar mesmo quando não se entende. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança. Diz Gênesis 9:13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris se tornou o lembrete da fidelidade divina. Toda vez que olho para o céu depois da chuva, lembro que Deus cumpre suas promessas. E se ele foi fiel a Noé, também será fiel a mim e a você. Antes de continuarmos, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo, porque a fé cresce quando é espalhada. Com o tempo, as nações cresceram, e muitos se esqueceram de Deus. Mas em meio à idolatria, Deus chamou um homem. Diz Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse foi o início da fé que transformaria o mundo. Abraão não sabia para onde ia, mas confiou. A fé começa quando a gente dá um passo sem ver o chão, confiando apenas na voz de Deus. Deus fez promessas grandes a Abraão. Diz Gênesis 12:2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
ser uma bênção, essa é a essência da fé. A fé verdadeira não é só para receber, mas para refletir o amor de Deus. Abraão creu, mesmo sem provas, e é isso que Deus ainda procura hoje, corações que confiam, mesmo sem entender tudo. Em Gênesis 15:5 está escrito: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Abraão olhou para o céu e viu promessas, não impossibilidades. A fé muda a forma como enxergamos o futuro. Deus não pediu provas, ele pediu confiança. E o texto continua em Gênesis 15:6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Aqui nasce a fé que justifica, a fé que liga o homem novamente ao Criador. A fé de Abraão foi testada muitas vezes, mas cada prova o aproximava mais de Deus. Diz Gênesis 22:2. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Que pedido difícil! Mas Abraão obedeceu, crendo que Deus proveria. E diz Gênesis 22:14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. A fé começa quando o medo termina. Quando confio, mesmo sem entender, Deus revela o seu poder. Tudo o que vemos desde o Gênesis é um fio contínuo. Deus cria, o homem se afasta, e Deus busca o homem novamente. A fé é essa ponte entre a queda e a comunhão. Sem fé, o homem vive nas trevas. Com fé, ele volta à luz. Por isso, a criação e a fé estão ligadas. Ambas nascem da palavra. Deus disse: haja luz no início. E diz: haja fé hoje dentro do nosso coração. Se você olhar para a sua própria vida, verá o mesmo padrão. Momentos de criação, quedas, recomeços e promessas. Deus ainda fala, ainda cria e ainda renova. A fé é acreditar que Ele continua sendo o mesmo Deus de Gênesis, Criador, Redentor e Provedor. E eu te pergunto, onde Deus quer gerar fé dentro de você hoje? Talvez na espera, talvez na dor, talvez no silêncio. Mas o mesmo Deus que disse, haja luz, também está dizendo, confie. Diz Romanos 4:20-21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Essa é a fé de Abraão. E essa deve ser a nossa fé hoje. Não se trata de entender tudo, mas de descansar na palavra. A fé não começa quando tudo dá certo, começa quando escolhemos crer mesmo sem ver. Por isso, quando olhamos para a criação, vemos o poder de Deus. Quando olhamos para Abraão, vemos o propósito da fé. A criação mostra quem Deus é, e a fé mostra como nos relacionamos com Ele. Tudo parte da palavra. E eu creio que, assim como Deus falou no princípio, Ele ainda fala hoje. E cada vez que você abre a Bíblia, Ele diz algo novo ao seu coração. Então, se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus continua criando fé em meio ao caos. O canal Verso a Verdade existe para isso, para te ajudar a ouvir a voz de Deus em cada verso da palavra. E no próximo vídeo, nós vamos ver como essa fé se transforma em promessa e como Deus começa a formar um povo através dela. Não perca! Antes de encerrar, quero orar com você. Senhor, assim como o Senhor criou o mundo com uma palavra, cria também fé dentro de nós. Transforma o vazio em vida, o medo em confiança e o silêncio em adoração. Que cada verso da tua palavra seja uma semente de fé no nosso coração. Amém. Obrigado por caminhar comigo do Haja Luz até o início da fé. Que o mesmo Deus que começou a boa obra na criação, complete a sua obra em você. Até o próximo episódio. E lembre-se, cada verso revela uma verdade.